Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar sobre um assunto que está em bastante evidência aqui no Brasil. Afinal de contas é um ano eleitoral e o pessoal está falando sobre algo que pode ser benefício para o trabalhador, né? Como se eles se preocupassem com os trabalhadores de verdade. E é claro que eu estou falando do tema aí, do famigerado tema do fim da escala 6x1. Bom, eu vejo muita gente defendendo o fim da escala 6x1 aí na internet, outras pessoas também que são contrárias ao fim dessa escala, e eu quero trazer aqui a minha opinião, não apenas uma opinião solta no ar, mas eu quero trazer a minha opinião baseada em dados, baseada em fatos, baseada em números. E eu quero que você entenda, isso não é uma opinião baseada meramente em questões ideológicas, é uma opinião baseada em ciência, né? Vocês que costumam acusar a galera da direita de serem negacionistas, disso, daquilo, entendam, economia é uma ciência e se você ignora os dados econômicos, você está sendo anti-ciência, você está sendo negacionista. Bom, vamos deixar de lero-lero e vamos falar sobre esse assunto. O fim da escala, o que é a escala 6x1? Basicamente, a pessoa é contratada para trabalhar ali durante 6 dias na semana e tem um dia de folga. Porém, geralmente quem trabalha nesse tipo de escala, como o próprio nome já diz, né, é uma escala. Então, ela não trabalha a vida toda, incansavelmente, 6 dias e folga 1, 6 dias e folga 1. Existem aí os famosos bancos de hora, onde a pessoa vai acumulando horas e ela consegue aí em determinadas semanas do mês tirar mais do que uma folga por semana. Geralmente a folga da escala 6x1 é no domingo e geralmente a pessoa consegue aí através do banco de horas folgar em algum outro dia da semana também. Mas quais são os setores da economia no Brasil que mais operam com a escala 6x1? Bom, comércio de modo geral, né? Lojas de roupa, lojas de diversos itens, aí, supermercados, restaurantes, até o Porto de Santos, que é na região aqui onde eu moro, tem a famosa escala 6x1 e tem muitas outras escalas também, 12x36, enfim, muitos outros tipos de escala. Fato é que ninguém é obrigado a trabalhar em um lugar que tenha essa escala. A pessoa trabalha se ela quiser. Porém, é claro, muitas pessoas não conseguem trabalhar em outros lugares. Por quê? Porque ela não tem capacidade técnica, não tem uma boa capacitação para trabalhar em uma empresa que tem uma carga de trabalho menor. E isso não é culpa da empresa, isso é culpa, muitas vezes, da própria pessoa e também do Estado, que não permite que a pessoa tenha uma boa qualificação, porque a nossa educação é péssima. Eu já cansei de dizer aqui que o Brasil ocupa sempre as piores posições no ranking de educação mundial. O acesso à educação básica ainda é muito limitado no Brasil. O Brasil tem focado ultimamente nas universidades, mas a educação básica é sempre deixada de escanteio. O ensino fundamental, o ensino médio, as pessoas saem da escola, do ensino médio e vão para a faculdade sem saber interpretar textos, sem saber fazer cálculos básicos de matemática. E o que adianta você ter um monte de universidades com pessoas que não têm a base, a educação básica, que vai permitir elas entenderem coisas mais complexas? Esse é um ponto. Então as empresas não são culpadas por isso. Tá? Eu trouxe alguns dados aqui que eu quero falar para vocês, né? Como eu disse, eu não quero basear minha opinião em chutes no além, em coisas que eu ouvi um petista, um esquerdista, qualquer outro pensador aí de esquerda tem para falar. Não, eu peguei os dados e é sobre os dados que eu vou falar. Vamos lá. Os defensores do fim da escala 6x1, eles falam, mas já tem outros países grandes, né, economicamente falando, que já abandonaram a escala 6x1 e aderiram à escala 4x3, ou seja, você trabalha 4 dias e folga 3 dias na semana. Antes, eu quero fazer um adendo aqui, né, que essas escalas, elas só funcionam para quem é contratado, tá? Para quem é trabalhador aqui no Brasil, no caso CLT, para quem é contratado, porque o empresário, o empreendedor, a escala dele é 7x7. Ele descansa quando dá, porque ele tem os objetivos dele, ele tem a ambição dele e ele vai correr atrás disso enquanto ele puder, para lá na frente ele conseguir colher o fruto desse trabalho. Mas estamos falando aqui de pessoas que são contratadas, CLT ou algum outro tipo de contrato. E o que
O nobre deputado aí, Felipe Santos, né, que muitos chamam de Erika Hilton, esquerda, PSOL, né? O PSOL deveria ser extinto. PSOL, PCdoB, PT, né? Deveria ser extinto, porque só produzem porcaria, não contribuem em nada com a sociedade. E traz essa proposta aí de escala 4x3, porque outros países já adotaram. E eu fui puxar uma lista de países que já adotaram, ou que estão estudando, ou que já implementaram de alguma forma essa escala 4x3 e decidiram deixar de fora a escala 6x1. Vamos lá. Islândia, tá? Eu vou falar a lista de países para vocês. Islândia, Bélgica, anotei aqui, tá tudo anotado. Ó. Islândia, Bélgica, Reino Unido, Escócia, Nova Zelândia, Emirados Árabes Unidos, Alemanha. A Alemanha, ela está em fase de teste, tá? Espanha, Chile também em fase de implementação, em fase de testes. E o Japão. Detalhe, no Japão, o governo não obriga as empresas a não contratarem na escala 6x1. Eles, pelo contrário, eles dão um incentivo caso as empresas optem por contratarem seus trabalhadores na escala 4x3. Ou seja, a empresa pode contratar na escala 6x1, mas se ela contratar numa escala de trabalho menor, ela tem incentivos fiscais ali do governo, ok? E por fim, o Brasil, que está estudando aí implementar essa escala 4x3 e dar fim à escala 6x1. Agora eu quero trazer dados econômicos, tá? Porque olha só, essa lista de países que eu falei aqui, que implementaram ou que estão começando a adotar esse regime de contratação, são países de primeiro mundo, galera. São países de primeiro mundo. Aí você vai dizer para mim, pô, então legal, né? O Brasil está adotando uma norma, uma lei que já foi adotada por países de primeiro mundo. Meu amigo, uma coisa que você precisa entender. Para você construir um castelo, você precisa trabalhar muito mais do que para você manter esse castelo. O que eu quero dizer com isso? Esses países, eles implementaram essa escala 4x3, ou seja, eles diminuíram sua escala de trabalho, sua carga de trabalho, de um tempo para cá. Mas para eles chegarem nessa condição, as pessoas tiveram que ralar muito, que suar muito, que entregar muito suor e até mesmo muito sangue para poder fazer com que hoje essa geração atual possa desfrutar de uma escala de trabalho menor, de um menor esforço de trabalho. Entendam isso. Esses países já estão no primeiro mundo. Muitos deles estão, inclusive, estacionados, mas estão estacionados no primeiro mundo. Eles talvez não estejam mais crescendo economicamente falando, mas estacionaram no primeiro mundo. Um caso clássico dessa lista aqui é o Japão, que é considerado uma economia estagnada, mas olha a vida dos japoneses. Eles estão estagnados no primeiro mundo. Não dá nem para comparar o Japão com o Brasil. Não dá para comparar a Islândia com o Brasil, a Bélgica, o Reino Unido, Nova Zelândia, Emirados Árabes, nem sequer o Chile com o Brasil. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês aqui o PIB per capita APPP, ou seja, a paridade de poder de compra desses países. Olha só o PIB per capita. O que é o PIB per capita, Eliseu? É tudo que o país produziu, a economia, as empresas produziram no país, dividido pela quantidade de pessoas que existe, né, a quantidade de habitantes ali no país. Então o PIB per capita, a paridade do poder de compra, da Islândia é 65.600 dólares. 65.600 dólares. Da Bélgica, 63 mil dólares. Do Reino Unido, 52.500 dólares. Da Escócia, 52 mil dólares. Da Nova Zelândia. Bom, pessoal, eu tive um problema aqui na hora da gravação. Eu gravo com o meu celular e eu esqueci de colocá-lo no modo avião. E alguém estava me ligando justamente na hora da gravação. Eu não vi porque estava no silencioso. E aí eu acabei falando aqui durante mais 10, 15 minutos. E na hora que eu fui ver a gravação, eu vi que a gravação foi cortada, né? Enfim. Mas só estou explicando aqui o motivo de ter feito esse corte no vídeo, tá? Então, continuando aqui, eu estava falando sobre o PIB dos países, né? O Brasil quer se comparar aos países desenvolvidos aí.
Então, estava falando do PIB per capita no poder de paridade de compra dos países, e se eu não me engano eu parei na Nova Zelândia, né? Tinha falado do PIB da Escócia, de 52 mil dólares, o da Nova Zelândia, 48.300, dos Emirados Árabes Unidos, 68 mil dólares, o PIB per capita dos Emirados Árabes. A Alemanha, 62 mil dólares, o PIB per capita da Alemanha, da Espanha, 56.900, do Chile, né, um país que pode ser considerado vizinho, né, aqui perto, 30.200 dólares, o PIB per capita, a PPP, do Chile. O PIB do Japão, 46.100. E o PIB do Brasil, Eliseu? O PIB do Brasil, né, o PIB mais baixo que eu falei aqui nessa lista foi o do Chile, né, de 30.200. Mas aí vem o PIB do Brasil, 19.600 dólares. Esse é o PIB per capita, a PPP do Brasil, né? Lembrando que quando você vê os jornais, né, os jornais só divulgam o PIB nominal do Brasil, não divulga isso aqui, que é o que mais importa de fato, né? E aí vem outros indicadores, né? E eu vou citar apenas dois aqui que são considerados bastante relevantes: o índice de Gini e o IDH desses países, para vocês verem a discrepância que o Brasil está desses países, para ele querer se comparar, para ele querer adotar leis que esses países já estão adotando agora, né? Então, assim, o índice de Gini é um índice que mede ali a desigualdade social e econômica dos países, dentro de um determinado país. Então, quanto mais perto de zero esse índice, melhor. Né? E diferente do IDH, que quanto mais perto de 1, melhor, o índice de Gini é. Quanto menor, melhor. Então, assim, o índice de Gini da Islândia é de 0,268. Eu não vou falar mais um por um aqui, porque são muitos países e vai ficar muito extenso esse vídeo. Eu vou pegar alguns aqui mais estratégicos, mas já vou dar um spoiler. Todos eles têm um índice de Gini melhor do que o do Brasil. Então eu vou falar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Ó, o da Islândia, que é considerado o melhor país do mundo, tem um índice de Gini de 0,268. É o índice que mostra que a Islândia é um dos países menos desiguais do mundo. E a Bélgica, também 0,268. Os Emirados Árabes Unidos, olha só, os Emirados Árabes Unidos, 0,264, é menor até do que da Islândia. Vamos falar da Espanha, que é um país considerado ali um país um pouco mais pobre na Europa. O índice de Gini é de 0,330. O do Chile, né, que é um país próximo aqui, 0,43. O do Japão é 0,320, né? O do Chile é 0,43 ou 0,430. E o do Brasil, Eliseu, o índice de Gini do Brasil é de 0,506. Vocês estão notando a diferença? Vocês acham que esses países construíram isso ao longo do tempo como? Deitados eternamente em berço esplêndido? Como parece que o brasileiro adora ficar? Ou trabalhando, suando, ralando, como eu já falei aqui? É sério que o brasileiro está entrando nessa jogada aqui, quer entrar nessa disputa aqui com esses países aqui? Sendo que nós ainda não temos nem saneamento básico direito, 1/3 da nossa população, 1 em cada 3 cidadão brasileiro não tem acesso à água potável ou esgoto tratado. E a gente quer entrar nessa disputa aqui, é sério? É sério isso? Que a gente quer reduzir a nossa carga de trabalho enquanto os nossos impostos estão lá em cima? É sério isso, galera? Eu não consigo entender a lógica de quem apoia isso. Eu não consigo entender. Eliseu, mas existe a escala de trabalho 5x2, algumas empresas já adotam essa 4x3, enfim, galera, o que nós estamos falando aqui, o que está sendo debatido no Congresso, enfim, na política nacional brasileira, é obrigar que nenhuma empresa possa mais contratar na escala 6x1, sabendo que cada setor da economia tem as suas particularidades. Você não pode tratar o setor de comércio, por exemplo, um shopping center, como se fosse algum outro tipo de trabalho que não precise abrir, por exemplo, nos finais de semana, sendo que é justamente aos finais de semana que os shopping centers mais faturam.
Ou seja, é justamente quando o empresário que investe, né, está assumindo o risco ali total da operação, vai começar a ver um pouco mais de movimento, de faturamento na sua loja, e não, o governo vai falar, não, nesse dia vocês não podem abrir, porque vocês estão oprimindo os trabalhadores. Ah, faça-me o favor, né, galera? Faça-me o favor, não quer trabalhar na escala 6 por 1? Se prepara, faz um cursinho, alguma coisa assim, e procura uma empresa que trabalhe em outra escala. Não entrega não entrega currículo para essas empresas. Simples assim, galera. Ninguém está colocando a arma na sua cabeça dizendo, você vai ter que trabalhar 6 por 1. Não, galera. Não é assim que funciona. Então, o brasileiro quer entrar nesses debates sem ter cacife para isso, sem ter estrutura para isso, sem ter organizado a casa para isso. Por exemplo, outros países já se falam até de distribuição de renda universal, né? Ou seja, o governo pagando todos os cidadãos, não apenas uma parte dos cidadãos, mas o governo dando dinheiro para os cidadãos, literalmente. Outros países, né, como a Suécia, por exemplo, eu acho que é a Suécia, se eu estiver errado vocês me corrijam aí, onde você não precisa nem pagar mais transporte público, é totalmente gratuito, entre aspas, né, porque tem a cobrança de impostos ali, que paga o transporte público, mas esse debate ainda está muito distante do Brasil, porque nós somos um país pobre, galera. Nós somos um país pobre. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou pobre. O Flávio Augusto é um milionário, acho que bilionário até mesmo. Ele pode reduzir o ritmo de trabalho dele se ele quiser. Ele pode simplesmente dizer, eu vou trabalhar na escala 6 por 1. Eu vou trabalhar 6 meses e vou folgar um. Eu vou folgar um ano. Vou trabalhar 6 meses e depois eu folgo por um ano. Essa escala 6 por 1 que ele pode adotar se ele quiser. Eu posso adotar essa escala, galera? Eu posso adotar essa escala? Não posso. Eu tenho que trabalhar 12 meses por ano. Eliseu, e as férias? Se eu quiser férias, eu tenho que trabalhar por isso, porque eu sou empreendedor. Eu trabalho por conta. E eu não estou dizendo que você que trabalha na escala 6 por 1 não merece, não tem que ter férias. Todo mundo tem que ter férias, né? Até eu, como empreendedor, me programo e tiro férias. Porque realmente não tem quem aguente trabalhar 12 meses por ano ininterruptamente. Nós somos seres humanos. Mas a conversa aqui é que hoje o brasileiro está buscando o fim da escala 6 por 1, a implementação da escala 4 por 3, essa é a proposta, né, que estão fazendo aí, não é nem que vai todo mundo para a escala 5 por 2, não, a conversa é 4 por 3. Vocês não estão entendendo a gravidade disso. Só para terminar a questão dos indicadores, o Brasil, dessa lista aqui, para resumir, o Brasil é o pior país dessa lista. A média do IDH, por exemplo, desses países, lembrando que o IDH, quanto mais próximo de 1, melhor, a média desses países é de 0,94. O IDH do Brasil é 0,78. O país que tem o IDH menor dessa lista é o Chile, com 0,87. Vocês percebem, né, a diferença? Eles não são de primeiro mundo porque eles reduziram sua escala de trabalho, porque agora eles estão pensando em distribuir renda universal, nem nada disso, galera. Eles estão fazendo isso agora porque eles já são de primeiro mundo. O brasileiro gosta de inverter a lógica, gosta de colocar a carroça na frente dos bois. E não é assim que funciona, galera. Não é assim que funciona. Não se deixem levar por essas falácias, não se deixem levar por esse discurso puramente ideológico, que diz que quer o seu benefício, mas o que eles querem é jogar pra galera para se reeleger. Quantos desses aí que estão propondo essa mudança de lei trabalharam na vida, entregaram algo de valor na vida? Esse tal de Felipe Santos, que o pessoal chama de Erika Hilton, ela se chama de Erika Hilton, sei lá, é uma confusão. Você vai ver, galera, o que ele gasta dos nossos impostos
contratando aí, pesquisem, né? Vai dizer que eu estou fazendo fake news aqui? Pesquisem. Contratando com o nosso dinheiro, contratando maquiador, contratando galera para cuidar do cabelo, enfim. Com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Que moral um ser desse tem para vir falar de propor melhoria para os trabalhadores? Quer propor uma melhoria para os trabalhadores? Reduza o seu salário. Reduza o seu salário. Reduza os benefícios, os penduricários que vocês recebem. Vocês acham, né? Vocês jogam para a galera que o malvadão na economia brasileira, na economia mundial, é o capitalista, é o empresário, né? Enfim. Só que vocês não contam, por exemplo, que o brasileiro precisa trabalhar 5 meses por ano só para pagar impostos, só para pagar o teu maquiador aí, Erika Hilton. Só 5 meses por ano. Ou seja, quase metade do ano trabalhando só para sustentar vocês. E você vem me dizer que está preocupado, está preocupada, sei lá o quê, com a saúde do trabalhador. É isso. Então, para resolver essa situação, vamos obrigar a ninguém mais contratar numa escala de trabalho que foi negociada. Que a pessoa que entregou um currículo naquela empresa, sabendo de como que funciona, assinou um contrato, ela concordou com aquilo. Então, assim, vamos propor o fim da escala 6x1. Eu adoraria se o brasileiro pudesse trabalhar no sistema 4x3 e tivesse tudo bem para a nossa economia. E não tivesse nenhum impacto negativo para a nossa economia. Quem não gostaria de trabalhar menos e ter uma vida boa? Quem não gostaria? Eu não estou sendo hipócrita aqui como essa criatura está. Eu não estou sendo hipócrita aqui. Quem está sendo hipócrita é quem está propondo essa lei de fim de escala, de mudança de escala. Esses políticos aí que estão sendo hipócritas. Porque eles não propõem reduzir, por exemplo, o salário deles. Continuam botando fundo no trabalhador, né? Como diz aí o presidente de vocês. E agora em setembro vai entrar o grosso. Agora em setembro vai entrar o grosso. Mas o problema é o trabalho na escala 6x1. Eu trouxe aqui mais alguns dados sobre a questão das empresas. Se você me assistiu até agora, só espere eu concluir isso daqui. É coisa rápida, tá? Para vocês entenderem a gravidade do que eu tô falando. Porque tem gente falando, né, na rede vizinha aí, eu coloquei um vídeo falando um pouco sobre isso, e falaram, não, mas as empresas estão comemorando porque não sei o quê, né? Falácias. Falácia. Falar até papagaio fala. Eu trouxe dados, tá? Então aqui, ó. 99% das empresas brasileiras, galera, 99% das empresas brasileiras, ou seja, mais de 9, na verdade, em cada 10 empresas, são micro e pequenas empresas. O Brasil não é composto por gigantes corporações e tudo. Isso daí representa 1% das empresas brasileiras. 99% são micro e pequenas empresas. E microempreendedores individuais, tá aqui também nessa leva. E essas empresas representam 1/3, quase 1/3, né? 1/3 seria 3 ali, mas 30% do PIB brasileiro são essas empresas que geram. 50% dos empregos no Brasil são gerados por essas empresas. 50% dos empregos formais, CLT, carteira fichada, né, carteira registrada, 50% desses empregos são essas empresas que empregam, que geram esses empregos. Agora, um fator importante. Bom, se eu reduzir a escala de trabalho, para manter ali o mesmo ritmo de faturamento ou para não deixar cair o faturamento, o empresário vai ter que fazer o quê? Vai ter que contratar. Aí você vai me dizer, pô, maravilha, vai gerar emprego. Lembre-se de que nós estamos falando de micro e pequenas empresas, 99% das empresas brasileiras. O custo da contratação de um funcionário que ganha ali
um salário de aproximadamente R$2.000, o empregador, essa micro e pequena empresa, vai pagar 20% de INSS, que é o INSS patronal, mais de 1 a 3% do RAT, né, de risco ambiental de trabalho, que é pago a Previdência, mais 8% de FGTS, mais 13º, 1/3 de férias, mais vale transporte, vale alimentação e plano de saúde, enfim. Você já me entendeu. O custo real para uma empresa, para ela pagar um trabalhador que ganhe R$2.000, ela paga mais de R$3.600. Ela paga R$1.600 a mais só com essas despesas. Vocês acham mesmo que 99% das empresas brasileiras vão ter condições de dobrar a sua folha salarial, porque se vai cortar, né, aí o tempo de trabalho para elas manterem ali a empresa funcionando, elas vão ter que contratar mais? Vocês acham que 99% das empresas vão conseguir fazer isso? Então, assim, galera, eu estou trazendo dados. Se você concorda comigo, beleza, diz aí por que você concorda. Se você discorda de mim, traga dados. Discorde com dados, porque na rede vizinha lá, eu nem respondi. Eu nem respondi os comentários, porque é tão raso. É tão raso, você percebe que a galera não tem muito cérebro, né? O que restou do cérebro, que deve ter sido consumido uma parte pela implementação ideológica de esquerda e a outra parte por, né? Então, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Eu não quero me alongar muito mais aqui. Espero que ninguém tenha me ligado no meio da gravação de novo, se bem que agora eu coloquei no modo avião, desliguei o Wi-Fi, enfim. Mas esses são os dados e essa é a minha opinião sobre esse assunto, sobre o fim da escala 6x1. Eu acho que se fosse um acordo coletivo dos sindicatos com as empresas, ok. Mas o Estado querer impor, querer obrigar as empresas a não contratarem, a não terem essas escalas, obrigar os trabalhadores a adotarem outro modelo de escala, isso eu não acho que é o caminho correto. Além disso, né, tudo que eu falei aqui se resume em que o Brasil é um país pobre. Nós moramos num país pobre. E para um país se tornar próspero, ele precisa trabalhar. Mas o que mais se fala no Brasil é greve, direitos trabalhistas, greve, direitos trabalhistas. Aliás, mais um dado aqui. Vocês sabiam que 95% de todos os processos trabalhistas no mundo são aqui do Brasil? 95% dos processos trabalhistas mundiais são aqui do Brasil. Cara, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque se você não me entendeu até agora, você não vai me entender mais. É isso aí, se você gostou, deixa o seu curtir, se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém que possa se interessar por esse assunto, e até a próxima. Vocês são negros, vocês precisam entender que vocês são negros, vocês moram aqui, vocês têm essa vida porque vocês são negros. Não adianta colocar cabelo liso na cabeça, não adianta tentar disfarçar a negritude de vocês. Indo ver a Queen of the Queen. E agora em setembro vai entrar o grosso.